Oi, gente, todo mundo ligado aqui no canal YouMiss da plataforma Soul TV. Eu sou Cris Bart e a partir de hoje a gente começa um podcast incrível sobre o universo do mundo Miss. A gente vai conversar com misses, com organizadores, com personalidades desta bolha que movimenta paixões, que faz a gente se arrepiar, torcer, brigar, ter muita curiosidade, tudo sobre esse mundo de faixas, de coroas e de mulheres incríveis que todos nós somos muito fãs. Quem está do meu lado nesse projeto não poderia ser diferente, ele, que tem a maior intimidade com esse cenário, com esse mundo Miss, meu amigo Carlos Totti. Demais, hein, Totti? Já quero te agradecer a ti, ao canal YouMiss, pelo convite de estar aqui no Miss Pode. Porque Miss pode e sempre pôde tudo. A ideia do projeto é essa, Cris. Miss Pode, habla tudo. Adoro. E nós estamos, o canal inteiro está muito feliz com esse momento do podcast, porque é uma forma de quem está aí nos assistindo e acompanhando, entender um pouco a história de vida, o que está por trás de tudo, de cada pessoa que a gente vai trazer aqui para conversar. E só serão personalidades que a gente ama, conhece, acompanha. O Miss Pode chegou para ficar, porque Miss sim pode tudo. E pode também ter um amigo conosco, né? Nessa empreitada, o jornalista Fábio de Paula, da Folha de São Paulo, sempre com uma pergunta, assim... Com a participação... pertinente. Muito pertinente, mandando considerações, perguntas, dúvidas e curiosidades que ele quer saber também. E para o nosso programa de estreia do Miss Pode, o nosso podcast do Mundo Miss... Carlos Totti, que maravilha anunciar a nossa convidada. Essa convidada é especial. Ela é icônica. Icônica. Será que ela sabe que ela é icônica? Eu espero que sim, porque ela fez uma história marcante no mundo Miss. Gente, a coroa de Miss Universo esteve muito perto dela. Gaúcha de Teotônia, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, venceu um back-to-back do Miss Brasil, o que já é difícil. Foi para o Miss Universo e simplesmente arrasou. A gente não pode dizer que ela perdeu, não, porque ser top 5 já é uma grande vitória. Mas que a gente ainda tem aquela coroa de Miss Universo entalada. Eu tenho, Totti tem, você de casa também. Todos nós. É, né? Todos e a nossa convidada também já se aventurou na política. É empresária, modelo, mãe, empreendedora. Recentemente. Mãe. E tem também um momento, assim, de empresária que eu tô acompanhando, que tá muito legal, além de ser influencer. Bom, a lista é grande. Ela é maravilhosa. E ela é... Gabriela Marcos! Gente, com essa abertura, assim, Miss pode chorar? Pode. Aqui pode tudo. Eu já tô emocionada só com essa super abertura e eu tenho que agradecer vocês estar participando do primeiro episódio, da primeira conversa desse primeiro podcast. Eu tô muito honrada, muito feliz. E essa dupla que eu amo de paixão, a Cris e o Totti, já estão na minha vida, acompanharam aí essa trajetória linda. Muitas histórias, né? Muito emocionada de estar aqui com vocês nesse grande projeto. Nós que estamos. A gente que muito agradece. Felizes. E eu posso, antes de começar, peraí. É, porque eu tô entalada. Eu preciso merchan. Aqui, pra essa câmera, merchan. Quem quiser acompanhar o podcast ou divulgar esse podcast, por favor, faça o download da plataforma Soul TV. Tudo gratuito, gente, pro celular, pro Smart TV. Então, quem quiser aquela experiência de ver na TV, na tela grande, ou quem quiser ver ali na palma da mão, que é mais fácil, procura o canal YouMiss. E esse Miss Pod, os programas do Miss Pod estarão disponíveis no canal. Fiz o merchan. Boa. E eu quero saber, Gabriela Marcos, tu te sente essa Miss icônica que tu é? Sabe, Cris, eu tava aqui te escutando, né, falar essa abertura toda e tal, e
E eu tenho essa sensação, às vezes, que a gente esquece, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? A gente, às vezes, esquece de todas as nossas conquistas, do que a gente já fez, do quanto a gente já batalhou, de quanto foi difícil, né? Chegar onde a gente conseguiu chegar, de batalhar pelos nossos sonhos. Mas aí, quando eu pego os vídeos pra olhar, né? Poxa, já 10 anos já se passaram, né? Dá aquele frio na barriga de pensar, eu consegui chegar lá, né? Não foi na primeira vez, né? Foi na segunda que eu tentei o Miss Rio Grande do Sul. A gente vai entrar nesse mérito, não Eu quero pensa que saber, não. porque Mas uma é de Miss arrepiar. não pode desistir, né? Isso a Miss não pode. Não pode. Mas aí tu veste, assim, sabe, essa roupa, assim. Eu sou uma Miss que marcou a minha época, marcou a minha geração, eu tenho muitos fãs. Eu usei o vestido mais incrível de todos os tempos num certame internacional. Sabe, Cris, que eu sempre tive... Acho que isso é uma coisa muito particular minha, assim, de ter o pé no chão, né? De não conseguir me projetar, assim... De não me achar, né? Não subir a cabeça. Eu sempre me preocupei muito com isso, assim, de ter o meu pezinho no chão. E quando as pessoas me falam tudo isso, assim, nossa, chegou no Miss Universo, né? Foi 5º lugar. E eu paro pra pensar, poxa, foi real mesmo. Fui eu tava lá, gritaram Brasil e eu era eu naquele momento, né? Que tinha que dar o passo à frente e carregar a faixa de Brasil, né? Já que você falou agora, assim, sobre... Nossa, eu cheguei lá, né? No 5º lugar do Miss Universo. Vamos voltar um pouquinho a essa história. Vamos. Rainha da Indústria e Comércio, quando Lá eu acho que foi teu começou. primeiro concurso, né? Ali tu já tinha vontade de ser Miss? Não, Totti. Até tava conversando antes nos bastidores aqui que eu voltei a jogar vôlei ontem, né? Então, a minha adolescência toda eu joguei vôlei e eu achei que eu ia ser uma jogadora de vôlei, né? Tenho 1,80 de altura, eu falei, vou ser do esporte. E nunca na minha cabeça passou isso, Eu sempre morei em cidade pequena, no interior, né? 30 mil habitantes. É uma realidade muito distante. Você poder participar de um concurso, enfim. E lá em 2007, quando ainda tinha na época esse concurso, que é o Rainha da Indústria e do Comércio, a minha irmã tinha participado, né? Eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, e ela tinha participado desse concurso um tempo atrás. E o pessoal voltou lá na empresa dos meus pais para convidar a minha irmã para participar de novo. Só que aí eles viram, nossa, existe a outra filha, né? E a minha irmã já tinha saído de casa, já estava, né, na faculdade e tal. E aí me convidaram. E aí o meu maior incentivo foi a minha irmã e a minha mãe. Falaram, não, vamos participar, é legal, né? Enfim, sem expectativa nenhuma de vencer. Era mais pela experiência de poder participar de algo totalmente novo e, né, longe da nossa realidade naquele momento. E não eram poucas candidatas, Eram né? 64. Gente, era um concurso imenso. Era grande, muitas foi na delegações. verdade um pré-Miss, né? Foi. Um preâmbulo ali para esse momento. E as características desse concurso, ela era a rainha da indústria e do comércio. Então, tu precisava estar trabalhando, né? Tinha que ter carteira assinada, enfim, tinha que trabalhar. E como eu trabalhava na empresa dos meus pais, né? Que é uma secagem de grãos, enfim... A gente trabalha muito com agricultores, né? Com colonos, pessoal que lida com a matéria-prima inicial, né? E eu trabalhava lá com os meus pais, eu falei, vou lá representar a empresa do meu pai, a nossa cidade. E aí tinha que ter patrocínio, né? A prefeitura me ajudou também. Mas eu sei que, assim, quando a gente chegou na final do concurso e chamaram o meu nome, né? O meu era por números, né? A Rainha da Indústria e do Comércio de 2007 é a candidata de número 15. E eu fiquei parada, eu não consegui me mexer. Porque, assim, na minha cabeça isso jamais poderia acontecer. Jamais, jamais, jamais. Eu lembro, assim, até hoje que era um ginásio cheio de torcidas, porque podia levar suas torcidas, né? Eu nem sabia que podia levar torcida. Eu só tinha minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. E bem assim, né? Humilde, coitadinha, enfim. E cheio de gente. Quando chamaram o meu número, eu fiquei parada, gente. Eu não... E aí, enfim, tem que pegar DVD pra olhar. Eu dou uma olhadinha pro número, assim, discretamente. Eu, 15 mesmo? Será que é isso? E as meninas já abrem, porque tava todo mundo numa escada, assim, né? 64 na escada. E elas já abrem, já começam a me empurrar, parabéns e tal. E eu vou com o meu número ali, tipo assim, onde é que eu entrego isso aqui, né? E ali eu já começo a chorar, me emociono muito. Eu vejo os meus pais pulando muito, né? E enfim, eu só tinha as 4 pessoas da minha vida, né? Torcendo lá por mim. E foi muito emocionante. Ontem, quando a Cris conversava comigo sobre esse programa, né? As perguntas... Quando chegou, passando esse momento, quando chegou na primeira participação do Miss Rio Grande do Sul, a Cris disse, eu vou perguntar pra ela... sobre quando você ficou em segundo lugar naquele momento, né? Essa sensação de tipo, eu vou voltar.
Ou por que não desistir? Pois é, como é que... E tu tá contando o Rainha da Indústria e Comércio de 2007. 2009, tu vai pro Miss Rio Grande do Sul, pela tua cidade de Teutônia, e aí dá na trave. Primeira vice-miss. E aí, tu vai pra casa e qual é o sentimento? Eu vou voltar e vou ganhar e vou dar o meu melhor. Porque assim, não tem pra onde ir, é só ser coroada, porque tu é vice. Esse era o meu grande medo, né? Claro. Porque eu sempre imagino a escada, né? Eu tinha um degrauzinho pra subir, que seria o primeiro lugar, mas poderia ficar em terceiro, quarto, quinto ou nem classificar, né? Então, assim, aquele medo era... Ai, será que eu vou? Não, segundo lugar é um ótimo, né? Uma ótima colocação. Será que eu tento de novo? Será que não? Mas eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? É o famoso e se, né? E se eu não tentar? E se eu não tentar? E se eu não, né, me desafiar mais uma vez? E eu já tava com 23 anos, e aí eu pensei, não, se eu quiser, é agora. Porque daí dá tempo, né? Enfim, se eu for eleita, me preparar, né? Ir pro Miss Brasil bem. E aí fui, na cara e na coragem. Mas eu lembro que quando eu decidi participar, faltavam 47 dias, né? Pra segunda vez que eu iria participar. E eu tava fazendo faculdade, enfim, engenharia. Tinha 7 cadeiras na faculdade. Era final do ano. Foi, né? Dezembro de 2012, daí, né? 11, Não, 11. que foi o segundo, Era né? o concurso de 2012, mas ele De foi 12. feito no final Isso, do ano de de 2011. 2011. E engraçado que tu tá contando essa história. E tu lembra tudo, né? Eu lembro O dos Todd dois. preparava tudo. Que pra quem não sabe, eu trabalhava na TV Bandeirantes. E a TV Bandeirantes que tinha os direitos do concurso. Então eu trabalhei na produção do Miss Rio Grande do Sul de 2004 a 2016. Foi o tempo que eu trabalhei na produção enquanto televisão, né? Então eu me lembro de cada momento desses. E eu lembro super o Totti no bastidor, com os microfones, e corre pra lá, e corre pra cá, e planilha, e ajudava em tudo, assim, o Totti, 1000 funções. Sim. Mas acho que vale a gente fazer um adendo, assim, agora a Cris me falando, foi me refrescando aqui a memória, trazendo os insights. Acho que eu comecei a prestar atenção nos concursos de Miss, com a possibilidade de talvez poder ser uma Miss, quando a Natália Anderle venceu. A gaúcha também, né? Miss Brasil 2008. Então, eu já tinha sido Rainha da Indústria do Comércio, né? Um concurso pequeno, enfim. E acompanhava pela TV, né? Garota Verão, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil. Mas quando a Natália venceu, e a Natália é de uma cidade muito próxima da minha, né? Ela é de Encantado, Roca Salles, enfim. Que é muito próximo de Teutônia, é uma cidadezinha pequena também. Eu falei, nossa, como que essa menina que é do interior conseguiu? Será que eu posso participar também? Olha Será que que eu legal, consigo? Né? Como é importante gerar essa similaridade, né? De tu te espelhar em alguém, né? E eu lembro que ela foi fazer um evento lá na minha cidade, lá em Teutônia. Era um dia de chuva, um dia chuvoso. E ela foi numa loja, né? Uma loja de roupa, né? De vestuários. E eu fiquei olhando, eu tinha ido jogar vôlei, e aí eu fiquei sabendo que a Miss Brasil estava na cidade. E eu fui caminhando até a loja, né? Pegando chuva e tal. Eu fiquei na vitrine, olhando ela. Eu não tive coragem de entrar. Porque, enfim, nem tinha me arrumado, tinha saído do vôlei direto. E eu fiquei olhando a Natália ali. Eu falei, gente, como ela é linda, que maravilhosa. E aí eu ficava pensando, mas ela é do interior, que nem eu. Será que é possível participar? Louca de vontade de perguntar para ela as coisas. Legal. Mas eu lembro que eu fiquei com muita vergonha e não fui falar com ela de jeito nenhum. Não entrei na loja, mas fiquei com aquilo na cabeça, E é sabe? bacana essa reflexão que tu tá trazendo aqui, apesar da entrevista não ser sobre a Natália, mas ter essa referência da Natália, porque eu também trabalhei no concurso no ano que a Natália participou. Venceu. E isso que você tá falando de ser uma menina do interior, talvez não ter aquele aparato todo. Pra você ter uma ideia, a gente que conheceu a história mais de perto, a Natália chegou no concurso, ela era a pessoa que tinha o menor número de figurinos e roupas na mala. E ela desceu em Porto Alegre, porque foi em Canoas, né, o concurso dela, na cidade de Canoas. Ela desceu na capital, passou numa loja de departamentos, comprou 5, 6 looks, que era o dinheiro que ela tinha separado para aquilo, fora o que ela já estava levando, para compor aqueles looks do dia a dia do concurso, do confinamento, e era o que ela tinha. E simplesmente ela chegou lá e o momento dela brilhou e ela aconteceu. Pra ver como isso vai muito da pessoa, né? E eu acredito muito nisso, assim. Às vezes a gente vê meninas lindas, super preparadas, com dicção ótima, oratória, educadas, né? Pontuais, enfim, porque conta tudo isso. E de repente, do nada, no dia, na grande final, elas murcham. E o contrário também acontece, né? Meninas que às vezes estão ali preparadas também, mas na noite elas brilham. Parece que
vem algo, assim, de dentro pra fora, né? Acho que é do coração, da mente, uma conexão que rola, que estoura no olho, assim. Tu vê no olho da pessoa e diz assim, essa vai chegar na final. Os apaixonados pelo mundo Miss dizem assim, essa aí tem a coroa na cabeça. E a Gabriela sempre teve a coroa na cabeça. Ela já Mesmo pisava quando na foi- passarela é. passando esse sentimento. Desde quando tu foi vice, lá em 2009, até ser eleita, enfim, Miss Brasil, tu sempre teve a coroa na cabeça. E tu teve, depois de ser eleita Miss Rio Grande do Sul, daí em 2011 para 2012, tu teve um grande desafio que a Priscila Machado já era Miss Brasil, e aí seria 2 anos consecutivos, o back-to-back, né, do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que sempre existe um mito, um tabu nessas questões em todos os países, enfim, no mundo Miss, que geralmente não tem, né, passar para a mesma Ou nacionalidade. do mesmo país para o mesmo É, país, ou do mesmo estado para o mesmo exato. estado. Só no Miss Universo, uma vez isso aconteceu. Com a Então, Venezuela, é muito raro. E aí tu vai para um Miss Brasil pensando, bom, né? Eu posso ser a Miss, mas eu vou batalhar pelo menos para ficar em segundo lugar. Porque o back-to-back... Era muito complicado, nossa. Eu pensava, justo agora é meu último ano, minha última tentativa. E a Priscila, nossa Miss Brasil, né? Rio Grande do Sul. Mas, enfim, eu coloquei na cabeça que eu ia tentar por mim, né? Que eu ia tirar essa história a limpo. O que eu, Gabriela, aprendi nesses 2 anos, né? De intervalo. E o que eu estava disposta, né? A fazer. O que eu estava me desafiando a fazer naquele concurso. Já com mais idade é bom, né? Mas eu tava já com 23, enfim, já era um pouco mais segura, já morava em Porto Alegre há um pouco mais de tempo, né? Logo no primeiro concurso eu era muito nova, eu tinha muito medo de tudo, eu tinha medo de morar em cidade grande, né? E não sabia desfilar muito na passarela, era muito envergonhada, era tímida. No primeiro concurso de 2009, 10, teve umas situações de bullying, né? Tipo assim, ela vem aquela colona, né? Ela não sabe desfilar, e eu ficava, né? Puxa. Das outras candidatas? Das outras candidatas. A gente tinha um grupinho. Não. Miss Olha, não pode. olha a fofoca. Miss não pode fazer bullying. Miss não pode, ó, gente. Não pode. Mas enfim, eu acho que são coisas pra superar, né? Eu era muito novata, assim, muito quietinha, né? Eu aceitava as coisas. E eu acho que depois de 2 anos eu me empoderei um pouco. Eu entendi que não, eu tô aqui, eu vou batalhar por mim. Eu vim aqui trazer o meu nome, representar a minha cidade de volta, né? Não abandonei Teutônia, representei a minha cidade de novo. E aí acabou que as coisas foram dando certo. Mas o meu maior desafio, Cris, voltando a falar de 2012, era vencer o Miss Rio Grande do Sul. Porque a gente sabe que existem, né, no Miss Brasil, tem estados que têm o peso de faixa, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Agora passou um pouco Agora isso. já passou. Na minha época era tua mais, época né? Tinha era mais. muito. Tinha muito, Mas o meu desafio maior era vencer no Rio Grande do Sul, porque eu entreguei tudo ali. Se eu não passar dessa fase, nem adianta pensar em Miss Brasil, né? Então, isso não me preocupava muito no início, porque a minha meta era ser Miss Rio Grande do Sul. Depois dessa etapa, sim. Aí, quando eu ganhei, falei, bom, agora me arrumei um outro problema, né? Porque agora eu vou pro Miss Brasil, sendo que a atual Miss Brasil é gaúcha, né? E tive esse medo, sim, porque o back-to-back é muito difícil, né? A gente teve, acho que só... Juliana Juliana Borges, né? E depois dela, E Josiane. Foi Josi pra Juliana, né? Não, Acho acho que que ao contrário. foi ao contrário. Juliana pra Josi. E depois no Miss Universo, né? Também a gente teve com Venezuela, né? 2 anos consecutivos. Isso. Então eu pensava assim, impossível não é, mas que vai ser difícil, vai. Tu conquistou o Miss Brasil 2012. O Miss Universo Brasil 2012. É bom a gente também Sim. fazer essa distinção da franquia, porque a gente tem tantas franquias de Miss e importantes, né? Que é bom para as pessoas começarem também, quem tá em casa, entender quem faz parte de cada uma delas. E vem uma grande mudança, porque Gabi, que estava aqui no Rio Grande do Sul, fazendo faculdade, e também com a família no interior, vai morar em São Paulo. Desembarca lá em São Paulo, com o apartamento que o Miss Brasil lá fornecia, enfim, para fazer os trabalhos todos. Como que foi para ti a mudança para lá? O que tu lembra desse período? Tu fez amizades em São Paulo? Isso foi bacana para ti? Não foi? O que tu traz dessa experiência? Olha, primeiro foi um grande choque, né? A menina lá do interior, que já tinha medo de morar em Porto Alegre, né? Chega em São Paulo. Então, uma cidade, né, muito maior, enfim. Mas eu tava me desafiando, né? Eu já tinha colocado na minha cabeça que era 1 ano que eu tranquei a faculdade, né? Engenharia da URGS não era uma faculdade fácil também. Mas eu lembro que eu morava com amigas, né? Aqui em Porto Alegre, dividia apartamento com elas.
Então, teve esse baque também, né? Poxa, morar sozinha agora em São Paulo, né? Não conheço ninguém. Mas lá eu também tive a Francine Pantaleão, que é a Miss São Paulo, né? Do nosso ano. Então, pelo menos uma pessoa conhecida eu tinha, né? E eu também tive que me adaptar a essa a mudança, né? Do concurso. Porque até então era do Bonerges Gaeta, né? Da Gaeta Produções. E naquele ano passou a ser da Band, né? Então, também a Band estava ainda se adaptando, fazendo essa parte de transição. Que na verdade a Band vinha desde 2004, mas ela fazia a transmissão. Mas a coordenação do concurso era da Gaeta. Da Gaeta. E nesse ano, justamente no teu ano, foi quando a Band assumiu os 2 postos, da transmissão e da coordenação. E daí Miss era Brasil. uma coisa nova pra ti, ser Miss Brasil, porque Miss é uma funcionária, né? E aí, uma nova coordenação, que também tem que se adaptar. Que também se adaptava. Imagino que algumas Era tudo muito arestas novo, né? tiveram de ser aparadas, alguns alinhamentos ali feitos durante o percurso. Porque até então, até no ano da Priscila, né, no ano anterior, a Miss Brasil morava no Rio de Janeiro, né? Então, Que é a sede da Gaeta. Com essa mudança toda, eu passei a morar em São Paulo, né? E aí, enfim, eu tava num hotel que era... Eu recordo, eu fui te visitar. Tu foi me visitar nesse primeiro hotel, Eu fui te né? visitar nesse primeiro hotel. E aí eu tinha medo de sair caminhando sozinha e tal. Falei, ai, né? Enfim, vou ser assaltada, né? Morria de medo. E aí acabou que uns 2, 3 meses depois eu conversei com a Band, né? Se eu não podia trocar o apartamento. E eles me falaram, sim, né? Se você achar algo pelo mesmo valor, vai. E eu ia lá, caminhando nas ruas de São Paulo, olhando, pegando os telefones e tal. Em 2012 não era tudo tão acessível, tão rápido assim quanto é hoje, né? E aí eu sei que eu achei um apartamento bem bacana, mais ali na região dos Jardins, então já não tinha mais tanto medo de sair sozinha. Depois acho que esse apartamento ficou, né, para as próximas misses também. E claro, eu levei muitas ideias, assim, pra Band, né? Eu pedia reuniões, eu falei, eu quero conversar com o pessoal, eu quero tentar montar um programa, quero participar de mais entrevistas, porque não eram todos os meses que a gente tinha muitos trabalhos, né? Acabou que acumulou muito períodos, pro né? final. Né? Um ano lá em São Paulo, então, acho que o meio ano, assim, o segundo semestre foi o que mais eu tive trabalhos para fazer. Mas acredito que, enfim, eu levantei alguns temas importantes, né, para a Band, que eles adaptaram, né, para a próxima Miss, que foi para Jaque. Ela teve, acho que, alguns frutos ali que eu batalhei para serem positivos, né, para Miss. Eu acho que se a gente abandona... Frutos que tu semeou. Né, acho que tudo é uma conquista, Claro. né? Eu sabia que talvez para mim, para minha etapa, para o meu ano, não daria tempo, né, da Band, enfim, colocar, implementar, mas que, enfim, a gente conversasse e eles pudessem pensar e estruturar para as próximas que viriam após. E algumas coisas deram certo, eu sei que eles implementaram, porque toda novidade, né, gera uma mudança. Então, a gente estava lá trabalhando como parceiros e eu sei que os próximos anos eles foram crescendo cada vez mais e agregaram pessoas à equipe, né, trouxeram stylist, então já tinha essa parte mais organizada, né, salão de beleza, e a Miss conseguiu ficar mais bem assessorada, né. Tu sabe que Miss pode ser amiga, né? E que eu me lembro agora, Totti, o maior exemplo de que misses podem ser amigas é do ano da Marcos. Tu estava falando da Francine Pantaleão. E vocês ali criaram uma família mesmo, as misses, né? Tem a Manu Deschamps, que é a Santa Catarina. A Cris sabe tudo! A Vivian Amorim, que depois foi pro BBB, que era Miss Amazonas. A Francine. A Tiesa, gente, de fato, é a prova. O ano de vocês é a prova que misses podem ser amigas. Vocês estão sempre trocando, né? Elas vieram pro teu casamento, eu me lembro, todas aquelas misses, foi todo mundo acompanhando, muito feliz com isso. E é muito legal ver, porque Miss pode fazer amizade no concurso. E né, é engraçado Gabi? que as pessoas sempre acham que existe muita rivalidade, né? Nossa, vocês brigam, você, sei lá, puxa o cabelo uma da outra, quebra o salto da colega. E no nosso ano foi muito especial. Assim, é que isso, eu acho, minha opinião, né, de quem participou de algumas edições, que depende do grupo e do ano. Da sintonia. Dos seres humanos envolvidos, né? Porque o teu ano realmente... muita coincidência. É que eu estava quando a Gabi ganhou no Rio Grande do Sul, eu estava em Fortaleza quando ela ganhou Miss Brasil, e eu estava quando tu passou a faixa para Jaqueline em Minas Gerais e Belo Horizonte, né?
e assistir um pouco de cada momento desse. No Miss Universo tu não tava? Não, eu tava em casa. Talvez foi a bandeira que faltou ali. Eu acho que eu devia ter ido. Pra virar aquele papelzinho ali. Eu devia estar em Las Vegas. Quinto lugar pro primeiro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa muito adepta da teoria da conspiração. E já eu vou entrar gente vai entrar nesse seara que eu sou da teoria da conspiração. Mas até lá a gente tem muito assunto. Mas então, eu acho que os grupos favorecem ou não essa questão da amizade. O ano de... Eu não vou citar. Teve um ano que eu acompanhei. Melhor não. Mas a gente gostaria de saber. Conta. Vamos deixar para a própria pessoa falar. Teve um ano em específico que eu disse, uou, o que está acontecendo aqui? Tinha uma parte... Não todas as meninas, claro. Tinha uma parte das meninas, assim, que elas estavam, de certa forma, naquele tudo ou nada. Uhum. Eu quero ganhar a qualquer preço. Nossa. Qualquer custo, né? Então vai um pouco também da índole da pessoa, da energia da pessoa. Então não era aquele time que se apoiava muito, aconteceram coisas estranhas nos bastidores, né? Um dia, por exemplo, quando a gente convidar a Martina pra vir falar aqui, e aí já é de um outro ano que não é o ano da Martina, aconteceu uma coisa com ela no Miss Grande do Sul que é muito bizarra, mas eu não vou entregar agora, vamos deixar pro podcast conta, dela. Totti, a gente quer saber. Não, deixa, vai perder a graça da história dela. Mas deve né? ter muita história bizarra todos os anos, né? Sim. Pra gente que trabalha na produção, tem muitas histórias. Mas sim, a gente formou um grupo, assim, somos entre 12 no grupo de WhatsApp. E depois do Miss, a gente se encontrou final de ano, a gente passou virada de Réveillon juntas, né? Em Jurerê, em Santa Catarina. Fomos na casa da Manu, que é de Santa Catarina. Depois fomos no casamento da Tiessa. Fomos lá em Uberaba casar a Tiessa. Depois elas foram a Gramado no meu casamento também. Enfim, agora metade do grupo já tem filhos, né? Então, é muito divertido. É muito lindo. É muito engraçado. É muito lindo de ver. E todas as amigas, elas têm filhas meninas. Agora chegou o Hugo, nosso príncipe, é o único menino. Mas já são, acho que 8 princeso. mamães. Já são 8 delas que têm filhos. Gabi, e a vida segue e a gente continua amigas. Que idade tu tá hoje? 35, Cris. 35 anos. Até que idade aumentou agora pra concorrer? Ui, me pegou agora. 33... 32, né? Pois é. Alguns passou concursos dos 30, já passou dos 30. Vamos supor, concursos que abriram para 35 anos. Ai, lá vem ela. Tu voltaria? Ai, Cris. Acho que se eu não tivesse filho, talvez eu voltaria. Mas parece que quando a gente tem filho, as coisas mudam um pouco. Assim. Certamente. Tu passa a enxergar a vida de uma maneira um pouco diferente. Eu já penso não só em mim, mas eu penso em mim como família, né? Eu acho que antes eu era um pouco mais menina, assim, mais garota, mais... Hoje eu me sinto mais mulher, assim, mais... O que eu quero daqui 10 anos, né? E eu acho que quando eu era mais nova, eu pensava, não, esse ano, o que eu quero pra esse ano? O que eu quero pro ano que vem? E agora eu já consigo pensar um pouco mais a longo prazo. Recalculou a rota. E talvez tenha uma outra questão aí importante, que é... Antes, qualquer decisão que tu tomasse, no máximo afetaria a ti mesma ou o teu companheiro. Agora afeta um grupo familiar, né? Uma mudança, qualquer coisa nesse sentido. E acho que tendo filho é muito novo pra mim ainda, né? Eu sou mãe há 4 meses. Mas eu imagino que tudo é por eles, né? Pra eles, por eles. Claro que a gente não pode se esquecer como mulher, como pessoa. Mas fica sempre aquele cheirinho, né? Ali contigo, assim. Que, claro, as decisões, elas mudam. Elas são... tomadas pensando já em família, no filho, como é que a situação toda vai caminhar junta, né? Não tem mais só eu, Gabriela, né? É eu e meu príncipe junto. Ai. Vamos pro Miss Universo? Ai, gente, já? Agora? Não, a gente tava no Miss Brasil. Tá. Vamos pro Miss Universo, Então, depois tem mais perguntas, mas eu vou deixar que tu continue. Bom, aí chegamos no Miss Universo 2012 em Las Vegas, o evento tava lindo, né? Impecável, uma coisa de Natal e neves e Planet tudo. Hollywood. E lá, Gabriela Marcos, assim, com a mão na coroa. Aí vai top 15, aí vai top 10, o vestido mais icônico de todos os tempos. Tu tem noção que o teu vestido é o vestido mais icônico de todos os tempos? Tenho. Hoje eu tenho. Tu usou em 2012, tu poderia usar hoje esse vestido e ele seria incrivelmente maravilhoso e ele é eterno, Gabi. Alexandre Dutra... Sempre foi bem, né? Mas ele acertou muito a mão. Inclusive, tu escolheu junto com ele? Então, essa é uma das perguntas que sempre me fazem. Eu fui até BH para fazer as medidas, porque o Alexandre, e isso é legal trazer aqui, porque para as pessoas conhecerem, o Alexandre, ele é realmente um artista, né? Ele tem um dom nato que é dele. E o que ele faz? Ele costura no nosso corpo só uma tela.
E em cima daquela tela, ele vai fazer a obra dele. Então, ele só ajustou aqui e ele me perguntou, como tu quer o teu vestido? Eu falei, eu quero usar um tomara que caia, né? Porque no Miss Rio Grande do Sul já tinha sido um modelo, no Miss Brasil tinha sido outro. Eu falei, um tomara que caia eu nunca usei. Um tomara que caia. E você quer colocar fenda ou não quer colocar fenda? Ele fala bem devagar, assim, bem mineirinho. É bem mineirinho. Se eu quero uma fenda. E pode ser uma fenda no meio. E ele, tá bom, então. Um tomara que caia com uma fenda no meio. Fenda no meio é difícil, é arriscado. É diferente, né? É. O caminhar fica perfeito. mais complicado, Mas né? isso que a Gabi falou sobre ele... Só quem já viu o trabalho do Alexandre Dutra no bastidor, assim, é incrível. E depois que ele monta essa tela que ela falou no corpo da menina, quando ele vai fazer o último ajuste de vestido antes de ir pro palco, ele coloca o vestido no corpo dela e ali mesmo, ela em pé, o camarim cheio de gente, as pessoas correndo, ele com a tesoura, ele vai abrindo a fenda, ele vai cortando um pedaço de tecido que sobrou. Mas lá no Miss Universo não, tu levou Não. o vestido e tu mesmo que... No Miss Universo, Vestiu. gente, foi um Gente, sufoco. imagina um backstage do Miss Universo. Porque eu Deve ser fui uma receber, loucura. Cris, o vestido. Ai, meu Deus. O meu embarque era no dia 2 de dezembro. E era, sei lá, meia-noite. E eu fui receber o meu vestido, assim, 9 horas da noite. Era o que faltava pra colocar na mala, fechar a mala e correr pro aeroporto. E uma pisciana nessa hora, ela tá como? Não, No mundo da lua, pensando, meu Deus... onde não é tá que eu vou pensando, arrumar? vai chegar, né? Porque se sou eu, já fico... Eu já Não, tava tu louca. tu já fica no giro. Gente, eu descolo todas as placas. Não, eu pensei, consigo. qualquer coisa alguém vai depois e me leva esse vestido, né? Porque eu preciso ir, a minha passagem. Eu tenho que estar no concurso amanhã. Eu tinha que dar entrada no concurso, né? E o vestido eu só precisaria para uma semana depois. Mas eu lembro de ter provado no saguão do hotel ali, o hotel que o Todd conheceu, que era aquele primeiro ainda, que era onde eu estava morando. E eu provei muito rápido aquele vestido. E eu lembro que eu fiz uma foto assim, ó. E eu peguei a foto cortando do peito daqui para baixo, assim. Pegou só essa parte de cintura. E mandei para minha irmã. Olha o meu vestido. E aí já desliguei o telefone, já corri, enfim, vai para o aeroporto. E eu só fui me dar conta de que era esse vestido maravilhoso lá no Miss Universo, quando a gente faz uma prova do vestido, porque a gente precisa passar por como se fosse uma análise, né? Pro pessoal do Miss Universo verificar se o vestido tá ok, se não tem nenhuma transparência, se não tá com nada à mostra. Então, tem que passar pelo ok deles. Aí, todas as misses colocam o seu vestido, ficam numa fila e vão lá ser aprovadas ou fazer algum ajuste, né? Enfim. E aí, eu sei que eu coloquei o vestido e todas elas ficavam olhando assim, nossa, oh my God, meu Deus do céu, que lindo, que vestido é esse? Queriam botar a mão, queriam pegar. E eu percebia, né, que aí eu caminhava e o pessoal da equipe, né, todos, né, a equipe de Miss Universo, todo o staff, eles ficavam olhando assim, sabe? Eu passava e eles viravam assim, tipo assim, o vestido estava chamando muita atenção. E eu pensei, meu Deus, é o vestido, né? Porque aí tu começa a comparar, ai, que vestido é esse e tal. E tem vestidos, às vezes, que derrubam, né, as meninas. Sim. Tem. E tanto que um ano antes de você no Miss Universo, que aconteceu no Brasil, inclusive, a vencedora, que foi a Leila Lopes, estava com o vestido do Alexandre Dutra. Então ele tinha vencido, entre aspas, né, um Miss Universo com o vestido dele. E era um tomara que caia. E era o tomara que caia. E no ano seguinte você foi pro top 5 com o vestido dele. Ele fez obras lindas, realmente. E o vestido tá contigo? Tá comigo, Cris. Ano passado, quando eu completei, então, os 10 anos, né, de Miss Brasil e participação no Miss Universo, era a minha meta, né? Quero fazer um ensaio colocando o eu vestido, vi. né? Vestindo aquela obra de arte, porque era meu sonho, né? Eu sabia ainda que tava mais ou menos o mesmo peso e tal. Só que aí eu descobri que tava grávida, né? Em março eu descobri a gravidez e eu iria completar os 10 anos de Miss Brasil só em setembro. E aí o que eu falei? Nossa, preciso pra ontem esse ensaio, porque, né? Barriga vai crescer e não vai dar mais tempo. E aí eu acabei fotografando em março, já com 7 semanas de gestação. Mas aí a barriguinha não tinha ainda aparecido nada. E aí eu consegui fazer as fotos, mas fazia umas 3, 4 fotos e abria o vestido, né? Dava uma respirada, fechava de novo. E é legal, acho que trazer isso do vestido, porque as pessoas devem ter curiosidade. Elas me escrevem muito assim, nossa, me empresta o teu vestido, me aluga o vestido, me vende o vestido, faz alguma coisa, né? E às vezes ficam chateadas, né? Mas por que tu não quer emprestar? Por que tu não quer alugar? Tem uma formatura que eu quero usar no meu casamento, quero usar não sei o quê. Eu falo, gente, o vestido de Miss, o vestido de concurso, ele é para concurso. Ele não é um vestido confortável para tu usar num evento social.
Por quê? Porque ele é todo sem forro por dentro, né? Porque quanto mais forro, mais volume vai Claro. dando no vestido. Ele é um figurino. Ele é só para usar para desfilar. Então, assim, sentada assim, eu não consigo ficar com o vestido. Porque ele é cheio de barbatanas para dar aquela estruturada, né? Para fazer aquela cintura daquele tamanho. A cintura que é apresentadora, inclusive. Não, Oh my God. as apresentadoras, assim, ó. Mas o Nossa, ficaram vestido, loucas pelo ele vestido. te envelopa, né? E como é muito rápido, né? A troca de vestidos, o Totti sabe muito bem como é. A Cris também já apresentou, né? Os desfiles. A Cris A só gente tem no tem- currículo alguns, né? Alguns, assim, é a apresentadora oficial, né? Mas, enfim, a gente tem poucos minutos, né? Pra tirar o biquíni e colocar o vestido de volta. Então, tem que ser um vestido rápido pra fechar. Então, o fecho desse vestido é um mega fecho, né? Ah, ele não é aquele invisível que a gente tem em casa pra ir num casamento. Que é Não. aquele... Nossa, tem- se fosse esse, acho que iria, Não ia sei dar lá, tempo. né? Dar Olha um só. nervoso lá e dar qualquer problema. Que interessante. E é um fecho grosso, então largo. E aí eu tenho que puxar ele todo pra trás, assim, pra tentar sobrar um pouquinho de tecido pra alguém conseguir fechar. Mas quando ele fecha no corpo, ele abraça, né? E ali, como ele fechou, tu fica. Fica na postura, fica É bom que ele já toda ajuda, retinha. né? Pra pessoa ficar ali na E era postura. engraçado que daí eu tinha que botar o sapato e eu não conseguia dobrar pra botar o sapato. Então, eu largava o sapato assim na posição e encaixava os pés dentro do sapato, porque eu não conseguia dobrar, né? Porque ele não tem essa flexibilidade, né? Porque ele é todo estruturado, assim, todo retinho. Bom, mas Cris. aí veio o top 10, né? Ela desfilou com esse vestido icônico, que sempre será é o vestido eterno dos concursos. E aí o top 5. E aí, Gabriela Marcos, começam a anunciar o top, a regressiva para Miss Universo. E aí, em quinto lugar, Miss Brasil. E aí começa uma teoria da conspiração aqui, que a gente vai rodar aqui no vídeo, que é um silêncio do nada. Anuncia a quinta colocada e faça um silêncio fora do comum em outras edições. Sim, a equipe nossa aqui de produção vai Ah. botar esse momento na edição Pro para as pessoal pessoas de de casa casa ver. poderem acompanhar. Sabe que nem eu tenho essa noção também desse Então, silêncio? olha... Então, porque assim, em quinto lugar, Aí todo mundo já sai Brasil. gritando, né? Deu Aí aquele... pega a florzinha, sai. Uhum. Em quarto lugar, Austrália, pega a flor... Não, só que tem um gap, um silêncio, assim, ó, um silêncio ensurdecedor entre o teu anúncio, foi lá, pegou a flor, saiu, e o anúncio da quarta colocada, que era a Sim. Austrália. The fourth runner-up for Miss Universe 2012 is Brazil! The third runner-up is Australia. De fato, Totti, é curioso, né? Tanto tempo assim pra anunciar a quarta colocada. Eu nunca vi, Gabriela. Sabe que eu não tinha reparado, assim, porque eu não assisti muitas vezes, né? Eu acho que eu meio que bloqueio o acontecimento, assim, e não fui atrás pra olhar muitos vídeos. Mas, de fato, olhando ali, ficou um pouco demorado demais. Não um é tempo, usual, né? Aquele não é tempo usual maior. isso. Porque geralmente chama o quinto, o quarto rápido. É. Demorou um pouquinho. Mas, enfim, deixa eu compartilhar alguma coisa aqui que acho que eu nunca comentei com ninguém, assim. Opa, Lá. isso a gente gosta. Lá, durante o Miss Universo... Vamos viralizar agora, hein? Eu não vou citar nomes, né, pra não expor ninguém. Claro. Mas lá, durante o Miss Universo, né, foram 21 dias, enfim, tinha já essa pessoa que nos falava assim, olha, o Donald Trump, que era, né, o dono da franquia na época, do Miss Universo, ele gosta muito da Miss Estados Unidos. Se por acaso não tiver nenhuma outra Miss que chamar mais atenção, aí eu acredito que vai ser a Miss Estados Unidos a vencedora. E eu lembro que eu falei, nossa, não pode ser. Eu e a Marcelina, né, que era minha colega de quarto, a Miss Angola. Então, a gente falou assim, não,
né, Miss Estados Unidos é anfitriã, tá Ela não recebendo. apareceu pra vocês no concurso. Não Porque as aparecia. candidatas têm noção de quem tá acontecendo, quem tá performando. A gente percebe, né? Claro. Quem tá aparecendo mais, quem tá sendo Quem mais tu achava solicitada. pra ti na época que tava? A Irene, com toda certeza. A Irene. Era sempre, assim, o jeito dela, né? Todo trucado. Mas ela aparecia muito, né? Demais. Então, assim, a Olivia, em momento algum, ela apareceu no concurso. Mesmo sendo a anfitriã, né? Recebendo no seu país, não vinha, sabe? Não tava ali, não era. E aí, enfim, na noite do concurso, quando chamaram lá o top 5, e aí a gente já estavam as 5 posicionadas, tu enxerga, né, claro, todo o público de frente, e o bastidor, tu enxerga aqui o pessoal, né, com os fones e tal, todo mundo nas laterais. E eu enxerguei essa pessoa que nos falou sobre a Miss Estados Unidos. E eu olhei pra ela, assim, meio, né, emocionada, porque eu tava ali no top 5, e olhei pra ela, assim, super feliz, e ela me olhou com o olho cheio de lágrimas, assim, todo brilhante, e ela só fez assim, ó. Aquilo ali eu não sei explicar, mas naquele momento eu soube quem seria a Miss. Eu falei, bom, eu não tô acreditando que vai ser isso. Porque, claro, ela, sei lá, Miss Estados Unidos ser chamada no top 5, no top 15, ok, né? Era no país, enfim, ela tava, né, bacana e tal. Mas depois foi pro top 10, que era o desfile de biquíni. Eu falei, não, no top 10 não vai passar, né? Porque, enfim, todas as outras misses muito corpulentas, né? Muito trucadas nos seus desfiles e tal. E quando foi chamada no top 5, eu já fiquei um pouco assustada, né? Mas quando eu vi essa pessoa, assim, nos bastidores, e muito triste, ela olhou e fez assim, baixou a cabeça e confirmou. Eu falei, ai, é isso aí, então. Chegamos até aqui, tá bom. É o que tá a casa bom até oferece. aqui, né? Cheguei até a minha meta particular, que era estar até a final do concurso, né? Eu queria chegar primeiro no top 15, depois, né, tinha o desfile de biquíni. Eu falei, não, se eu entrar no top 15, eu acho que eu vou pro top 10. Porque eu tava com um corpo legal, me dediquei muito, eu malhei bastante, eu fiz... optei por não fazer cirurgia, porque não ia dar tempo, né, de desinchar e fazer, enfim, todos os procedimentos. Então, eu fui na academia todos os dias, eu malhei muito, eu me esforcei demais. Eu falei, se eu entrar no top 15, eu vou conseguir passar pro top 10, porque vai ser, né, o avaliado o corpo. E aí fui pro top 10, e aí me chamaram no top 5, eu falei, já tá muito bom isso, já cheguei muito mais longe do que eu imaginei. Então, fui até onde eu me propus ir. E claro, que quando a gente chega no top 5, tu pensa, né? Será? Será que eu tenho essa possibilidade, gente? Mas aí eu olho pra essa pessoa do bastidor e ela já toda triste, assim. Eu falei, confirmou, porque então. se o resultado fosse contrário, faria todo sentido. Brasil, Completamente. Austrália, Venezuela seguiria como terceira colocada, Filipinas e Estados Unidos. Sobre a Irene, dando minha opinião aqui, a Irene, ela é linda e tal, incrível, super performa, mas naquele momento ali, eu ainda era Brasil, assim. Tu, pra mim, tinha mais a coroa na cabeça. Ai, a Cris é minha amiga, né? mas Não, é eu acho que foi verdade. o país todo teve esse sentimento, todo mundo que teve até fora do país. Aproveitando então, que a gente tá falando deste momento top 5, desse teu sentimento, a gente tem um convidado que participa conosco aqui. A gente falou no começo do Miss Pod, que é o jornalista Fábio Paula. Ele é da Folha de São Paulo, especialista em misses, ele conhece do assunto. E ele sempre vai mandar uma pergunta, ou nesse caso são duas, alguma consideração, enfim. E ele nos trouxe perguntas especiais para você. Vamos acompanhar? Roda a VT. Gabi, quero fazer uma pergunta para você sobre Miss Universo. Uma não, duas. A primeira é que eu lembro muito que quem tava com você no top 5 era a Irene Esser, que ficou super famosa pela sua performance bem caracterizada, né? E também ficou super famosa no país dela agora, ela é apresentadora de TV, atriz. Quero saber se vocês ainda se falam, se vocês estabeleceram alguma relação ou não. E também uma pergunta mais polêmica, quero saber se você achou justa a vitória da Olivia Culpo, qual foi o seu sentimento quando ela venceu e você ficou em 5º lugar. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Fábio. Sempre conosco aqui no Miss Pod. E aí, Gabi Marcos? Bom, a Irene, ela é uma pessoa, assim, muito caricata. Mas ela é verdadeiramente assim. Algumas pessoas acham que, no concurso ela tava, né, todo aquele traquejo, né? Mas ela é assim. Ela é over. verdade, ela é.
E ela é natural, assim, aquilo é dela, né? Tu percebe que, enfim, não sei se foi treinado para ser assim ou se desde criança ela foi, né? Mas a gente tem contato, sim, até hoje. A gente se manda mensagem ali por Instagram. E ela falou que quando chegar no Brasil, ela quer me visitar pra gente, enfim, se rever, se reencontrar. E foi, acho que a Miss que eu mais tive contato lá, no Miss Universo, né, também. E foi a principal que eu ainda tenho contato até hoje. Então, Olha só. a gente curte as coisas, né, se parabeniza as conquistas de uma e de outra. E ela sempre me manda recadinhos, eu escrevo de volta. Enfim, ficou algo saudável, né, algo muito bom. E eu ficaria super feliz também se ela tivesse sido coroada, né? Tanto que quando fechou o top 5, eu pensei, vai ser a Venezuela, né? Eu imaginei que eu fosse ficar em terceiro, que eu ia ficar no meio, né? Nem as duas da frente, nem as duas por último, né? E a Olivia Culpo? A Olivia, lá eu não tive, né, muito contato com ela, assim, não era, né? Até porque as latinas são mais calientas, né? As latinas ali dominavam o concurso. Mas chegou o tempo inteiro. aquele gostinho assim, nossa, que injustiça ela ganhar. Foi uma surpresa, assim. Eu acredito que não só pra mim, mas pra, sei lá, metade das candidatas ali foi surpresa, assim, total, né? A gente não imaginou que ela seria coroada, né? Eu acho que na época, eu acho que ela tinha 18 anos, eu não me lembro, não sei quantos anos ela tinha, mas muito novinha, né? Muito menina ainda. Uma mulher linda, né? Uma guria, enfim, na época. Hoje eu acho que ela tá maravilhosamente. Hoje um escândalo de mulher, né? Eu acho a Olivia maravilhosa. Ela evoluiu muito, em todos os sentidos, né? Como influenciadora, como apresentadora, como tudo. Apresenta mulher, muito né, bem o também. Miss Universo, a Olivia Muito. Culpo. Mas eu acho que na época, lá em 2012, até a própria passarela, né? Dela era diferente, né? Do que a gente estava acostumado, assim. Ela não fez, com todo respeito, né, gente? Mas ela não fez um concurso de encher os olhos. Nossa, que mulher incrível. Não foi na época. Não despertava essa atenção. Não. Assim, nossa, essa daqui vai na final, né? Essa vai estar lá. Mas enfim, acho que são coisas que a gente, né, não tem como julgar. A gente não sabe tudo que aconteceu e não sabe o que passa na cabeça dos avaliadores, né, dos jurados. Mas foi uma surpresa. Mas tem um momento desse concurso também, que é o final. Olivia Culpo já tá eleita, já tá de faixa, coroa, flores, abanando pro público e a câmera corta pra dupla de apresentadores. E aí tem uma confusão, um botando um tablet pro outro. Roda aí. Congratulations. Yes. Congratulations, Miss USA, who is now Miss Universe 2012, Olivia Culpo. And thank you again to Planet Hollywood Resort and Casino, Las Vegas. And of course, thank you to you, Andy. I love being with you. Thanks, Juliana. Me too. Happy holidays, everybody. Yes. Gente, assim, tá acabando uma transmissão, né? Eu sou apresentadora, já apresentei inúmeros concursos. Tá acabando a transmissão, tu tá dando tchau, boa noite, até o ano que vem. E vem uma criatura com um tablet meio que apontando ali. Ai, eu acho tudo tão estranho. Bom, ficou aí, então. Se fosse na época do Steve, a gente poderia dar uma desconfiada, né? Será que trocaram aí alguma coisa? Ah, pois é. Aquela vez não teve como, né? Aquela não passou batido, né? Não, aquele Voltaram ao momento concurso. foi assim. É que eu, como apresentadora, gente, eu recebo a ficha. Geralmente é uma ficha que eu recebo com o nome das... Eu olho, sei lá, muitas vezes. Além de olhar, tem um diretor no ponto repetindo. Gente, é um receio Confirmando, né? tamanho de ler uma ficha errada. Imagina, É né, muito Cláudia? fácil. Ainda mais para quem não é acostumado daqui a pouco. É muito fácil se equivocar. Eu olho e vou fazendo ali aquele preâmbulo, daqui a pouco eu olho de novo para não fazer o Steve Harvey. Até falando em olhar, tem um segredo da Cris Bart, que eu vou comentar, aproveitar o Miss Pod. Qual? A Cris Bart apresentou, por exemplo, os 2 últimos Miss Brasil, Miss Universo Brasil, né? O certame nacional. Sem usar TP. Ah, é? Pra quem tá aí e não né? sabe, ela falou o texto inteiro de cabeça sem usar o teleprompter. Mas é de tanto assistir a concursos. Só o da Gabriela, quantas vezes eu já assisti? Pra pegar esses tchananã. Mas imagina ela ter conhece tudo aquilo na detalhe memória. por detalhe. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Sobre o confinamento. Ainda diferente do Miss Universo, do Miss Brasil, do Miss Rio Grande do Sul. Qual é a melhor e a pior coisa do confinamento do Miss?
Se tu fosse escolher, assim, né? A melhor é o contato com as pessoas, né? Porque antes do concurso a gente só fica olhando as fotos, né? Ai, a Miss de tal estado é a fulana, né? A Miss, né? Enfim, tu só vê as fotos, né? Na época não tinha muito vídeo ainda, então a gente vai criando na cabeça, né, uma imagem da pessoa. E quando a gente tá lá ao vivo, convivendo, né, com elas, a gente vai descobrindo. Algumas de forma positiva, outras, né, tu imaginou que era mais e aí é menos. Enfim, acho que o contato, né, o calor humano de saber como aquela pessoa é. Porque às vezes ela se projeta tanto e tu vai lá e conversa com ela, ela é uma pessoa tão doce, tão carinhosa. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes parece super simpática e aí tu vai lá e não é tudo aquilo. Então, o ponto positivo acho que é esse contato, esse calor humano, né? De conhecer a pessoa na sua verdade, assim, de forma muito genuína. E acho que o ponto negativo, talvez, não seria negativo, mas a duração, né? No Miss Universo eram 21 dias, né? No Miss Brasil foram 14 dias, então são períodos prolongados, né? Que a gente tem que acordar super cedo, se maquiar sozinha, se arrumar sozinha, né? Tu tá num clima de tensão ali, porque tu tá sendo avaliado o tempo inteiro, né? Não é só no dia do concurso. É avaliado a forma como tu te porta, como tu te comunica, o horário que tu chega pros compromissos, pontualidade. Então, isso fica um pouco mais cansativo, Não, né? é ter uma cabeça tranquila para responder as perguntas, né, das entrevistas. Tu estar bem, né? Consigo difícil. mesmo. Então, claro, e o momento mais tenso eu acho que é a parte final, da pergunta final, né? Mas, enfim, quando a gente chega lá e quando a gente tá no pódio final e tu pensa, nossa, agora respira fundo, calma, porque tá quase, né? Tá quase lá. Não dá pra perder a cabeça, né? Deixar se levar pelo nervosismo nesse momento. Não se falava muito nisso, né? Em inteligência emocional de uma Miss, em espiritualidade, de uma Miss poder meditar, poder orar, poder buscar esses recursos para nos dar paz, porque é muita competitividade, é muita fofoca, ainda mais com rede social. Se eu tô lá concorrendo, começam a me xoxar ali, eu ficaria super abalada. Então, eu acho que cada vez mais é necessário esse lado espiritual, sem entrar até em questões de religião, mas da Miss estar centrada. Eu lembro, Cris, que na minha época, lá em 2011 para 12, quando eu fui eleita Miss Rio Grande do Sul, tinham os Voice, não sei se tu lembra, tipo uns blogs, assim, né, que falavam só sobre os assuntos de Miss. E eu lembro que, claro, alguns ficaram super felizes, né, que legal que a Miss Teutônia voltou e, né, foi eleita e tal. Mas tinha várias pessoas que eram os haters, né? Não era esse o nome que a gente usava na época. Mas eu lembro que eu li um comentário que, assim, me marcou e me machucou muito. Que tava escrito assim, é pesado, tá? Cenas fortes. Que eles escreveram assim, nossa, Rio Grande do Sul elegeu um demônio. Aquilo me pesou tanto, sabe? Porque, poxa, a pessoa não me conhece, sabe? Como é que ela me chama disso? Ela nem sabe quem eu sou. O que ela tem contra mim, sabe? E a partir de dali... novo, as pessoas usando a internet com aquela coisa que parece assim que eu sou... Se esconde ali, né? Se esconde atrás disso. daquilo de um perfil, de um outro nome, de uma outra foto. E acho que podem falar tudo. Mas eu acho que mais do que a questão de achar que pode falar tudo, é a questão do tipo... Eu penso isso aqui que eu tô falando também. É impressionante. Então diz mais respeito a quem falou Claro. aquilo. Que é outra pessoa, Total. né? Mas eu lembro de, na época, ter chorado muito, assim. Fiquei apavorada. Eu falei, não, eu não vou mais ler nada sobre isso, né? E aí, realmente, eu não entrava nesses sites para não me contaminar, né? Para não sair do meu foco, assim. Mas aí, depois, teve o Miss Brasil, né? No ano seguinte, o Miss Brasil foi em setembro. E aí, eu lembro que essas mesmas pessoas falavam, nossa, ela tá linda agora, né? Se encheu de plástica. Eu falava, gente... Não fez nada. Eu não fiz, eu optei por não fazer, né? Eu não quis fazer. Porque eu já tinha feito em 2009. Então, eu não queria mexer mais nada. Eu não queria... me modificar. E aí essas pessoas vinham e te apontavam o dedo, né? Falavam, gente, mas que direito, né? As pessoas têm de ficar... E eu acho que isso naquela época ainda era pouco, né? Acho que cada vez mais com o aumento, né, de uso de internet, de usuários na internet, hoje as pessoas falam o que elas querem, né? Eu vou Elas dizer te que eu apontam acho o dedo, que hoje te tá pior. criticam. Eu não sei como é que seria a saúde mental, a minha saúde mental nesse mundo de hoje, assim. Porque lá em 2012 o Instagram estava recém começando, né? Então a gente não tinha esse acesso, né? Tu não era tão exposta, né? O tribunal da internet não era tão severo. Não era.
onde todo mundo julga, mas poucos vivem, né, aquilo. Então, Uma vez difícil. uma grande Miss me falou, porque assim, são muitas as cobranças de uma mulher que quer ser Miss. Ela tem que estar linda, tem que estar com o corpo assim, assado, cabelo assim, tem que fazer uma plástica, uma intervenção, tem que falar inglês, tem que saber se comunicar. Só que a Miss, ela não é um robô. Uhum. Não é só falar. Não é só falar inglês ou ser articulada para falar. Tem que vir uma verdade. Tem que ter uma verdade que vem do coração, que faz o olho brilhar. A Miss, ela precisa querer muito ser Miss, mas não pelo fim de ser Miss. Ela tem que querer algo mais para deixar como legado. E é muito difícil para uma candidata conseguir transmitir isso e não parecer assim ganância ou não parecer desleixo, né? Cada vez é mais profissionalizante o que uma Miss deve ser. E a gente não tinha tanto, não era tão forte essa parte de tu saber falar inglês tão bem, tão fluente. Ninguém falava muito sobre oratória, sobre dicção. Era muito assim, é uma mulher bonita que sabe desfilar e era isso. Quando chegar no top 5, a gente vê como é que é. E hoje é muito ao contrário, né? Hoje a gente trabalha muito esse lado intelectual, né? O que a Miss quer, o que ela faz, qual é o propósito, qual é o projeto social. Então eu vejo que, claro, isso é um ponto muito positivo, né? Que bom que isso cresceu muito. Porque mulher bonita a gente tem muitas, né? É muito relativo. E além disso, né? O que sobra, né? Depois disso. Porque essa beleza se transforma, né? Hoje a gente tem vários mecanismos que auxiliam, né? A gente prolongar a nossa beleza, modificar a nossa beleza. Mas a cabeça, né? A cabeça, o que passa ali dentro, isso é mais difícil. E o que passa no mudar. teu coração. O porquê que tu tá vivendo É, aqui. exato. E aí tu traz esse ponto da importância do conhecimento, do intelecto, né? Do que tu tem a dizer. E a gente sai do Miss e vai pra política. Né? É verdade. Né? A Gabriela teve esse momento, então, que ela concorreu a deputada estadual no Rio Grande do Sul, recebeu milhares de votos, né? Inclusive, acho que na época tu ficou de suplente. Okay. Foi, pra primeira vez, assim, foi surpreendente. E depois acabou sendo secretária adjunta de Estado, né? É verdade. E como foi essa tua passagem pela política? Qual era o teu propósito ali? Mudou alguma coisa daquele tempo pra agora? Bom, Totti, quando eu encerrei lá o meu período como Miss Brasil, na noite, enfim, que eu passei a coroa, né, que a Jaque venceu, eu já estava com as minhas malas prontas, né, lá foi em Belo Horizonte, e de Belo Horizonte eu já fui para Porto Alegre. Então, eu já tinha liberado o apartamento, já tinha... Inclusive, eu deixei, agora eu lembrei, falei da Jaque, lembrei. Eu tinha um bonsai, aquelas arvorezinhas pequenininhas, sabe? Que eu cuidava lá, quando morava em São Paulo. E aí, eu liberei o apartamento, deixei tudo limpinho, tudo pronto, e eu deixei essa arvorezinha lá. Aí escrevi uma cartinha, né? Pra próxima Miss Brasil, né? Desejo tudo de bom e tal. Botei meu telefone, não sabia quem ia ser eleita, né? Mas depois que a Jaque entrou, então ela recebeu, enfim, ficou lá com a minha plantinha. Me veio esse insight agora, assim. Que legal. Mas enfim, saí lá do concurso, então da noite da entrega da minha faixa, né? Da sucessão. E fui direto pro Rio Grande do Sul. E aí a cabeça começa, né? O que eu vou fazer agora, né? Vou retomar a faculdade, vou ser empresária, vou ter um negócio. Essa parte de influenciador não existia, né? Isso também é muito novo. Então, tu fica meio perdida, né? O que eu vou fazer agora, né? O que o universo vai mandar pra mim nesse momento. E aí, acabou que a minha família sempre foi política, né? Meu pai foi vereador já em 2 cidades diferentes. Meu tio já foi prefeito. E a nossa região lá, que é o Vale do Taquari, nunca teve um representante de lá, né? Sempre outros deputados. E aí acabou que era para uma outra pessoa concorrer. Essa pessoa, enfim, foi cassada, era um prefeito de outra cidade. E a gente ficou sem nome na região para concorrer. E eu estava voltando com o nome, né, do burburinho, todos os jornais locais querendo fazer entrevista comigo, me chamando nas rádios. E o meu nome começou a circular muito, né, de volta. E aí eles começaram, vamos marcar reunião com ela, vamos marcar reunião. Todo mundo ia lá para casa do meu pai. E começou aquela pressão, né? Porque, Gabriela é um nome forte, todo mundo conhece ela vai saber representar bem a nossa região e tá. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu falei, bom, já que eu tô voltando, eu não tenho nada, assim, nenhum projeto que eu vou tirar para fazer agora. Acho que seria legal, acho que eu conseguiria trazer bons recursos, né? Implementar coisas boas aqui para nossa região. E tu acaba, né? Quem já foi Miss, acho que fica com esse legado, assim, né? O que eu posso fazer
pelos outros, né? Da para representatividade, os outros. né? A gente não pensa mais só na gente, né? Parece que tu tá sempre pensando comunitário, assim, sempre quer ajudar todo mundo. E eu falei, acho que vai ser legal, acho que eu vou tentar, vou conseguir. Vamos lá, vou encarar essa. E aí fui pra política, concorri a deputada estadual. Fiz mais de 26 mil votos. Então, Caraca. assim, foi muito, muito, muito voto. Mas como no MIS também sofri algumas rasteiras, né? Acho que qualquer tipo de concurso, né? A gente tem, enfim, alguns macetes ali que eu era muito novata, né? Eu não conhecia nada da política e acabei tropeçando em alguns momentos, né? Mas como é por legenda, né? Eu sei que a Anne Ortiz, que é a nossa deputada hoje federal, a Anne concorreu também, era a primeira eleição dela na época, ela fez 22 mil votos. Então, ela fez 4 mil a menos do que eu e ela foi eleita. Pela deputada. legenda. Pela legenda. E ela dizia assim, nossa, Gabi, mas não é justo, tu tem 4 mil a mais e tu não vai ser deputada comigo e tal. Eu falei, pois é, fiquei na suplência. Então, eu acredito que não era pra ser, né? Não era, talvez o destino não quis me colocar nesse caminho, eu não sei porquê, mas é algo que fica, assim, essa dúvida também, né? Assim como o Miss, que eu tirei a limpo a história e deu certo, essa parte que não deu certo, eu penso, então, não era pro meu caminho Aquilo ali seguir. tá guardadinho, né? É uma portinha que tá ali, fechada, mas não trancada. E hoje a gente tem o exemplo da Mayra, né? A Mayra Sim. é deputada, É Mayra deputada. Dias. Deputada Exato. lá no Amazonas. E depois dessa fase política vem a fase empresária. Exato. Né, que ela se estende até hoje, não foi assim tudo repartidinho, né? Continua essa fase. Fala desses teus últimos anos, até para quem acompanha o Mundo Miss, gosta de ti, entender melhor o que está acontecendo na tua vida hoje de mãe e empresária. Bom, daí eu saí então dessa parte política, né? Fiquei meio ano ainda trabalhando na Secretaria de Turismo, né? Esporte e Lazer do Estado. Então, bastante viagem, bastante coisa para fazer, junto com o governador, eventos. Mas não era o que eu queria, né? Eu não queria ser secretária de Estado, eu queria ser deputada, né? E aí eu falei, não quero ficar aqui, né? Fazendo algo que eu sinto que não é meu, né? E não queria assinar alguns projetos, tive embates com o secretário da pasta na época. Eu falei, olha, eu vou me retirar porque eu não concordo com algumas coisas, não vou assinar meu nome com isso e preferi sair, né? Enfim. Algumas coisas de machismo também teve em cima do meu nome. Enfim, né? Coisas de política aqui que a gente nem vai estender muito. Mas foi um aprendizado grande, né? Foi doído, mas foi grande. E aí, naquele ano, eu decidi, vou sair da política, então, e vou abrir um negócio. Quero ter um negócio meu, vou trabalhar, né? Colocar parte da minha faculdade em dia, né? Porque eu também estava com a faculdade trancada ainda, né? Já tinham se passado 3 anos ali com a faculdade trancada e eu precisava retomar. E aí fui pesquisar franquias. Fui estudar franquias para ter um negócio. Falei, vou começar por franquia porque, né, teoricamente é mais fácil, né? Já tem a parte do programa estruturado e eu tenho que botar o negócio para rodar. E aí fiz uma lista de franquias, liguei para várias, fiz várias reuniões, enfim. Várias que hoje já são grandes marcas que estavam começando no início. E aí eu entrei para a The Body Shop, que é uma marca de cosméticos, de fragrâncias. Hoje, né? Hoje já é mais normal isso, mas ela é a pioneira de não fazer testes em animais. Então, eu achava isso o máximo, né? Como que já tinha isso, né? Que bacana ter isso. Hoje já é mais comum, né? Várias marcas já fazem. Mas eu me apaixonei pela marca e acabei entrando, então, como franqueada. Inaugurei a loja em dezembro de 2015. E fiquei com a loja, com a franquia, até janeiro, fevereiro de 2020, na pandemia, que aí acabei por encerrar o contrato. Geralmente, contrato de franquia são 5 anos, né? Eu já tinha encerrado, então. E falei, não vou renovar por mais 5. Eu acho que a experiência foi muito boa, né? Então, empresa pequena, eu tinha 4, 5 funcionários e eu fazia tudo, né? Gerente comercial, gerente de RH, gerente financeiro. Mídias digitais. Tudo, marketing. Eu fiz tudo, né? Aprendi tudo. Então, acho que essa bagagem, para mim, foi muito importante, né? De saber o quão difícil é tu ter um negócio no Brasil, de tu pagar tuas contas, de saber que tem um aluguel, que tem funcionário, que tem luz, que tem água, tem impostos, né? E saber o quanto que sobra de tudo isso, né? O valor desse trabalho, né? Quanto que custa, né? Sobrar aquele dinheirinho lá no final do mês. Então, para mim, como pessoa, foi muito grandioso isso. Eu gostei muito, aprendi muito e adoro ter negócios, né? Eu sou do ramo da venda, né?
criada, né? Meus pais são comerciantes. Então, Foi a nossa rainha da indústria e comércio, né? Não à já toa. começou aí, né? Ali já diz tudo. E aí encerrei, então, na pandemia, né? Tava uma época muito complicada para todo mundo, né? E era uma loja de rua, então um aluguel super caro, não tinha mais como manter, né? Funcionários estavam todos em casa. Ai, um período muito difícil para todo mundo, né? Não só a parte dos negócios, né? Como para pessoas também, assim, né? Muito complicado mesmo. E aí encerrei, então, a operação, mas encerrei com aquele coração tranquilo, sabe? De que essa De um parte foi ciclo. concluída. Essa etapa está concluída, vivenciei, aprendi, cresci. Com muito êxito, porque às vezes eu ainda penso que tu tem a loja ali. Várias pessoas, né? É, Já né? passou 2 anos e as pessoas, nossa, mas eu nunca mais fui lá na loja. Eu falei, lá que a loja já nem Viu? existe. Viu? E aí comecei a trabalhar então mais como influenciadora, né? Eu sempre levei as duas coisas junto. Mas como era uma empresa pequena, aí faltava um funcionário, faltava alguém, eu largava as minhas coisas e corria lá para a loja para abrir a loja, para vender. E as pessoas me diziam sempre assim, nossa, mas tu não cuida da loja sozinha, né? Tu tem um sócio. Aquilo me doía tanto, gente. Por que eu não posso ter um negócio sozinha? Eu preciso de um sócio. E sempre era homem, né? Um sócio. Sim. Não, Porque a eu gente cuido sozinha. sempre tem que estar numa caixa Sempre tem que estar pendurado com na né? cabeça de alguém. Mas enfim. E aí eu dizia, E tu não, tem uma é aceitação só. muito legal no mercado publicitário, de influência, né? O Miss te deu isso, a tua postura te deu isso, as tuas experiências, elas te dão elas te Uma botam, bagagem, né? elas te dão uma bagagem, mas elas te dão uma visão assim, tu tem muita credibilidade. Uma imagem Né? limpa no É uma mercado. imagem assim orgânica, tu tem muita credibilidade, a gente percebe isso pelo teu marketing de influência nas redes. E eu sempre cuidei muito isso, Cris, né? Vocês que são do marketing, né? Que trabalham muito com isso também, de quão benéfico é a gente ter essa imagem limpa, né? A gente não se meter em confusão, assim. E não é se omitir de opiniões, né? É a forma como tu coloca a tua opinião, né? A forma como as pessoas vão te entender. Porque às vezes tu tá pensando uma coisa, mas tu não consegue fazer com que as pessoas te entendam, né? E cabe a nós se fazer entender ou não, né? E eu sempre tive muito esse cuidado. Então, como influenciadora, né? Com redes sociais, mídias, foto, vídeo, eu estou trabalhando exclusivamente há 2 anos, né? Então, é uma carreira ainda nova, né? Mas aí teve a gestação, né, nesse último ano, que também segurou um pouco os trabalhos. Mas agora que o Hugo já tá aí com 4 meses, as coisas já estão voltando. E tô bem feliz com os chamados, com os pedidos, né? E acho que agora eu me encontrei. É nisso que eu quero ficar, é com isso que eu quero trabalhar. Eu gosto de contar as histórias, né? Eu sou muito curiosa, assim, com assuntos gerais, né? Coisas que não tem nada a ver no meu dia a dia. E eu fico lá querendo aprender como é que monta o negócio, como é que faz. Então, de ir para dentro das fábricas, conhecer as histórias das marcas e contar, né? E fazer essa propaganda, esse storytelling, né? De contar os negócios, as marcas, os serviços. Tenho me realizado, assim, nesse Mas meio. não sei se Que tu bom. percebeu que tudo tem uma linha, uma amarração, né? Porque tem um momento Miss, tem um momento de fit ali com o comércio e com a indústria, né? Depois o momento Miss, que requer essa comunicabilidade, requer essa coisa com as pessoas, né? De tratar o público, de ter causas. Aí teve o momento política e o momento empresária, empreendedora, enfim. Se você juntar tudo isso, é o melhor estofo, experiência possível para alguém que quer influenciar, porque tu sabe como o negócio opera, como o negócio funciona, o que realmente de fato é correto ou não. Tu já tem uma opinião para saber quando um produto vale a tua imagem ou não também, e já sabe se comunicar com as pessoas. Então, na verdade, É o combo perfeito, né? tudo foi construído para esse momento. Eu acho E que a essa Gabriela, parte... ela nunca foi caricata em nada. E isso te dá essa fluidez, esse trânsito, né? E o que faz tu influenciar... Porque tu pode influenciar uma Miss, tu pode influenciar uma mãe, uma mulher, uma empresária, alguém que quer entrar na política. Tu pode representar a menina do interior, que nem tu, ali, sonhando e tal. São muitas possibilidades dentro da Gabriela Marcos. E isso diz muito sobre ti. São Gente, muitas Gabrielas. E esse Miss Pod, assim, ó, é pra se emocionar, tá? Porque esses dois aqui estão me fazendo, olha, pensar muito além, assim. E eu fico muito feliz que vocês me enxergam dessa forma,
Porque eu sempre tive essa preocupação, né? Como que as pessoas estão me vendo? Será que elas estão entendendo como eu sou de verdade, né? Que não é só uma coroa que tá aqui né, na minha cabeça, que eu tenho, né, o meu pensamento, o meu ponto de vista. E quando eu escuto vocês falando, assim, contando, né, sobre mim, eu fico muito feliz de que... é verdade. Que É que a vocês gente percebem normalmente isso, não, assim. É a mais pura verdade. não consegue, às vezes, o olhar de fora, né? Quando alguém olha pra gente, enxerga, às vezes, tu tá vivendo teu dia a dia ali, parece Nem que tu tá percebe. fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai emendando as coisas, e parece que a vida vai te levando, e simplesmente o que tá acontecendo, algumas coisas ao acaso. Mas elas são a construção daquilo que a gente fez. Ai. Tem até uma engenharia aí no meio, Tem até engenharia. né? Chegou a se formar, não? Formei, Cris. É engenharia qual? Engenharia de alimentos. Nossa, mas tem muito estudo, hein? Tem a parte de Gente. cálculos de engenharia é a base, né? Igual para todas as engenharias. Caraca. Mas eu me formei, enfim, eu brinco, né? Que eu fiz os 10 anos de faculdade, né? Que é o período que a URGS te permite para estudar. Eu fui os 10 anos, né? Me formei em fevereiro de 2019 com a música do Ayrton Senna tocando. O tema da Vitória? Tema da Vitória. Foi muito emocionante, porque eu já sabia que eu não iria mais trabalhar, né, na área do serviço de alimentação ou de qualidade, né, de controle, que eu não iria exercer a função de engenheira, mas para mim, como pessoa, eu sempre quis me formar, eu sempre quis ter o meu diploma. Depois eu fiz agora pós-graduação, fiz psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Então não, mas esse é um tema para outro. Um curso Não, muito e bacana tem também. E tem outras conexões, porque olha só, ciência do bem-estar, engenharia de alimentos, a parte quando ela foi franqueada de bem-estar, beleza, saúde, do autocuidado. Viu como tudo tem uma Tem que amarração? ter o volume 2 desse Miss Pod. Sim, Miss porque a Pod. gente tá chegando ao fim, infelizmente. Tá, Tamo não, mas a rápido. gente tem o nosso momento Marília Isso Gabrielesco. aí. Que a Isso Marília aí. Gabriela fazia o... Como é? Bate. O bate-bola. Bate-bola, jogo rápido. Agora a gente não tem bate-bola, jogo rápido. A gente, né? A gente tá de acordo com o nosso Miss Pod, que é o quadro dentro do programa. E o quadro qual é, Carlos Totti? Top ou flop? Ai, top ou flop, gente. Olha só, eu sou a primeira a participar, então assim, ó, não sei o que vem por aí, tô ficando nervosa já. A gente vai falar palavras, pessoas, situações, tu vai dizer se é top ou flop apenas, não precisa bom. nem justificar. Vai lá, Cris, mete bronca. Top ou flop, Gabriela Marcos, Mia Mamed. Top. Ó, não pensou muito, viu? Foi rápido, que bom. Miss Brasil. Top. Não posso dizer nada, só top ou flop? Não, se pode quiser justificar. comentar, ok. Mas daqui a pouco tu só quer dizer top ou flop também. Tu tem essa opção, as duas. Miss Brasil. Natália Guimarães, eu quero. Me Ela lembra. pensou em alguém. Alguém. viu? Isso é Natália legal. Guimarães seria uma Miss que tu queria ter sido? Se não fosse Gabriela Marcos, assim. Sim, foi pra mim um dos grandes ícones. Ela é maravilhosa, É maravilhosa. realmente, é um ícone no meio. mesmo. Top ou flop, desfile de traje típico no Miss Universo? Flop. Não precisa, né, gente? Já deu, essa parte já deu. Podia trocar pra outra coisa, né? Até porque não é traje típico às vezes é uma fantasia. Gente, do nada, não que ninguém é. entende. Que ninguém... Aí tentam achar alguma coisa lá pra, sei lá, fazer alguma conexão. Mas não é, né? Não é. Então, não aproveitando a onda, top ou flop, desfile de biquíni. Top. Pra mim, o biquíni tem que ter. O biquíni tem que ter não pra mostrar o corpo da mulher, mas para mostrar a sua potência, a sua sensualidade, o seu poder como mulher, né? Porque quando a gente tá com o vestido fala muito pela gente. Mas quando tu tá ali de biquíni... Biquíni fala também muito pela gente. Olha. Ou Mas- se fala. Mas tô contigo mesmo, né? E ali, por mais às vezes que talvez, né, não tá no teu melhor corpo, assim, mas é ali que tu mostra a tua segurança, né? É ali que tu vai realmente encarar aquela pessoa que tu é. É como se estivesse desnuda, né? Não no sentido de Erótico. roupa, erótico, né? Mas no sentido de mostrar quem tu é. Mostra Ali- tua plástica, né? Tá. E como tu... Enfim, Tá sendo você só por isso, inclusive, de que verdade. eu não concorri a Mister, só pela etapa da sunga apenas. Ah, tá. Foi só por isso Mas que fica pode o registro. concorrer. E tu de biquíni Eu também, acho né? top. Seria top. E Gabi, muito obrigado pela tua participação. A gente tá muito feliz, né, em começar essa jornada desse projeto no canal YouMiss junto contigo. E é sempre um prazer te encontrar, conversar e saber mais da tua vida.
Eu que agradeço. Olha, o Miss Pod é super top, tá? Espero que a gente tenha já a segunda temporada, né? Fiquei muito feliz de ser convidada para fazer esse episódio inicial, ainda mais com essa dupla que eu tenho um carinho enorme, que eu admiro, que eu acompanho. E com certeza vou acompanhar os próximos episódios. Estou ansiosa para saber quem serão as próximas Misses a serem convidadas, porque tenho certeza que vai vir muita história de bastidor, né? Muitas coisas que a gente não sabe, que às vezes a gente não tem oportunidade, né, de falar, de contar para todo mundo. E eu só queria agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que vai nos assistir e deixar a nossa frase, né? O Acredita em Ti Voa, que eu sei que isso é uma frase que mudou a minha vida e que mudou a vida de várias pessoas, que vocês me escrevem agradecendo, né? Tem gente que tatuou essa frase já, e tem gente que escreve no quarto, nas suas mensagens, porque isso ajuda, né? Influencia e faz com que as pessoas também se fortaleçam nessa frase. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer. E eu amei participar do Miss Pod. Prazer foi nosso. A tua presença aqui só engrandece, só dá estofo, só dá vontade da gente querer voltar aqui numa próxima oportunidade. Muito bom, assim, ó, te ter aqui de fato é a realização de um sonho, porque tu é uma Miss no âmago da palavra, que o Brasil inteiro adora, o mundo admira e nós gaúchos, especialmente, nos orgulhamos e muito. Tu representou muito bem o nosso estado e o nosso Brasil. Pode chorar. Obrigada, Gabi. Pode Miss chorar. Pod. Obrigada. Miss Pod. Ó, lembrando que o Miss Pod vai estar sempre aqui na Soul TV, no canal You Miss. A gente entrevistou hoje esse ícone que é Gabriela Marcos, Miss Brasil Universo 2012. Mas nós vamos também entrevistar, né, Carlos Totti, outras misses de outras franquias, do Miss Mundo, do Miss Grand, do Miss Supranational. Quem sabe um Mister também por aqui? Por que não? E também as pessoas que trabalham nos bastidores, né? Quem faz a história do Miss. O universo Miss é feito pelas Misses, claro, mas também por uma infinidade de profissionais apaixonados que não deixam essa coroa cair nunca. Nunca. Não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça. Pra não perder essa coroa. Gente, muito obrigado pra todo mundo que nos acompanhou aqui. Compartilhem, comentem desse Miss Pod, porque é um Manda prazer. aviãozinho. Isso aí, compartilha lá na plataforma, tem como pela rede social, por aplicativos, e a gente conta com a audiência de você sempre. Tchau, até a próxima. Tchau! Ó, a banda de mim. Vamos tentar Todo mundo aqui. junto.